começar o programa, né? Eu falei que a gente hoje vai falar e pensar um pouquinho nas nossas famílias. A hora da refeição é sagrada, já diziam os nossos avós, né? Só que com a vida moderna, a gente sabe que com excesso de compromisso, com excesso de tecnologia, a gente acaba deixando o nosso tempo bem escasso, fazendo com que esse momento da refeição junto à família nunca aconteça, ou aconteça raramente, ou muitas vezes, quando acontece, não é do jeito que seria o ideal. Poucos conseguem sentar-se à mesa com os filhos, com os netos, com os parentes e colocar a conversa em dia, nessa hora que a gente revê alguns costumes, alguns valores. Então, hoje é tempo da gente pensar em tudo isso, para nos ajudar a entender a importância de reunir a família durante as refeições, nem que seja uma vez por semana. A gente convidou a Diana Dari, que é psicanalista, pedagoga. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Eu falei esse sobrenome correto? Dari, sim. É Dari? Que licença. bom. Não errei. Deixa eu pegar só meu celular. Falei de estar conectado e o meu está aqui, porque você pode participar e a Diana pode responder as suas dúvidas daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos falar um pouco, então, desse resgate da mesa. É importante? Extremamente importante. Na verdade, Cláudia, hoje são um dos poucos momentos na vida de uma pessoa, de uma família, onde ela pode olhar no olho, conversar e até demonstrar um pouco de afeto. Porque é na mesa, onde se faz a comida, que você está falando para o outro, olha, eu quero te servir, eu quero fazer uma boa comida para você, quero te ver bem. Então, a refeição não é só uma alimentação, por se alimentar. Você está alimentando o afeto da família também. Então, realmente, esse tema é extremamente importante, é extremamente valorizado pelas pessoas que sabem que estar na refeição com a família é um momento único. Único nesse mundo de tanta tecnologia, de telefone, de iPad, né? Agora tem esse problema. Muitas vezes a família até vai para a mesa, Sim. mas está lá só de corpo presente, com o celular na mão, olhando a mensagem do amigo, preocupada com outras coisas e não prestando atenção nesse momento tão sagrado. A gente até achou na internet um videozinho muito divertido e que mostra um produto imaginário. Se houvesse um produto que desligasse todos os aparelhos, telefone, tablet, televisão, seria maravilhoso, né? Dá uma olhada só que divertido que é. E aí, sem esses aparelhos, muito mais fácil dessa conexão acontecer em família. Muitas vezes eu digo, o telefone celular, o iPad, o tablet, ele une as pessoas que estão distantes, mas ele afasta as pessoas que estão pertinho da gente. Dá uma olhada nesse vídeo, olha que engraçado. Okay guys, time for dinner. Tá dizendo que o jantar tá na mesa. Aí tá aí a família, cada um no seu telefone. Tecnologia afastando os que estão ali pertinho um do lado do outro, né? Mais uma mãe desesperada. É sempre assim, a gente fica, vem sentar, gente, tá na mesa. E olha lá, a criança pequenininha já chora porque quer o iPad, né? Aí esse é um aparelho, não existe, gente. Imagina que se tivesse, seria realmente maravilhoso, né? Um saleiro, esse é um saleiro, podia ser qualquer tipo de aparelho que desligasse mesmo, secretamente, todos os aparelhos eletrônicos. Que cortasse o sinal deles. Olha lá, televisão já desligou, iPad desliga, celular desliga, fica todo mundo frustrado. Mas o resultado acaba sendo positivo. Porque, apesar de depois eles espernearem, querendo que tudo volte, eles conseguem voltar para esse convívio, que é de fato importante, né, Diana? Olha lá, choradeira porque tá sem... Parece uma crise de abstinência. E você sabe que tem, né, existe mesmo, infelizmente, esses aparelhos causam e podem gerar vírus, gerar dependência mesmo. É um vício. É um vício. Olha lá, que beleza. Olha que maravilha. Isso é um sonho, né? E é um sonho que a gente deve perseverar para que aconteça, porque não é impossível, né? A gente pode fazer acordos? Deve fazer acordos? Deve-se fazer acordo, sim, porque é um momento, como você falou, é um momento sagrado, único, maravilhoso. Nesse corre-corre do dia a dia, né? Você precisa estar em conexão com sua família, você precisa estar vivenciando o momento. E não é só em casa. Muitas vezes a família sai para almoçar
né? É até engraçado porque sai para almoçar uma comida caseira, quando já poderia ter em casa, mas enfim, de vivenciar aquele momento. As pessoas perdem o momento presente. Então, não é à toa que vimos tanta gente no restaurante tirando foto e brincando com jogos e fazendo coisas que não está vivenciando aquele momento. Então, estar à mesa, gente, é muito importante. No consultório, muitas vezes, vem mães que falam assim, olha, eu estou preocupada com meu filho, ele está muito conectado nesses jogos, como fazer. Então, quando a gente começa a perguntar sobre a rotina dessas crianças, é inacreditável que pela manhã, almoço e jantar é sempre feito na frente de um aparelho, ou a televisão, ou o tablet, ou o iPad. Então, a criança está se alimentando via osmoses, ela não está percebendo o que ela está fazendo e não tem contato nenhum. Então, esse olhar olho no olho, estar junto, é importante para o desenvolvimento emocional das crianças e para os seres humanos como um todo, né? Então, a questão é retomar a sua autoridade de pai e de mãe e combinar com seus filhos. Agora não. Deixa o celular ali e vamos sentar à mesa para a gente fazer a refeição. Esse seria o ideal. Sim, inclusive uma matéria ontem falando sobre a hipermodernidade, que é essa era que nós estamos vivendo, ter um pouco de autoridade dá segurança para a família, né? Estamos vivendo muita liberdade, onde muitas vezes os filhos que querem comandar as refeições, e não é assim. Precisa se estabelecer uma ordem para entender que aquele momento é bom para eles. Então, não tem nada demais de frustrar um pouco as crianças, porque isso vai ser em benefício deles. Muitos pais têm medo de frustrar, de colocar normas na hora da refeição, porque acha que isso vai ser um incômodo. Muito pelo contrário, você está ajudando essa criança a entender a questão da interatividade. Isso é necessário. É. E a gente está falando de criança, mas essa refeição em família é importante para todo mundo em qualquer idade. Sim. Adulto também fica carente, precisando de um olho no Sim. olho, né, de uma demonstração de afeto. Os adolescentes que já não são mais aquelas criancinhas precisam muito disso. Claro. Né? A gente não pode... Todos nós precisamos de atenção, né? E nesse momento a gente tem, né? Claro. Então é essencial ter esse momento único e apreciar uma boa comida, uma boa conversa, fazer a comida juntos, né? Perfeito. Olha, eu quero que você participe. Aproveita que o assunto é família e a gente está com uma psicóloga especializada em família. Pode mandar a sua pergunta através do redevida.com.br/Vida Melhor, que a Diana já responde. Segura aí um pouquinho que a gente volta para conversar. Nossa Vida Melhor já está de volta. A gente hoje está falando sobre as relações familiares, sobre a importância da gente resgatar a união da família na hora das refeições. Que seja uma refeição por dia, ou que seja uma refeição por semana. É nesse momento que acontecem as trocas de olhares, a troca de afeto, a troca de valores, de costumes. Vem um bate-papo bom, né? Eu costumo fazer isso na minha casa, é sempre muito gostoso. Até com a minha família original, com meu pai e com a minha mãe. Quando a gente vai para o Rio, tem a hora do café da manhã, que a gente não despreza, né? Meu pai adora. É a hora que a gente fala, mata saudades. Isso é gostoso demais. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de muitas famílias. Até porque o celular tira a proximidade de quem está pertinho, né? Isso é um problema. Foco, né, Cláudia? Tira o foco. Tira o foco, total. E aí quando você vai ver, não, mas 2 minutos, tô indo mãe, 2 minutos. Esses 2 minutos são 20, 30, 40 minutos. Aí você já vai para a refeição já estressado, né? Porque na verdade ele vicia. E como uma coisa muito prazerosa, e quando você gosta de fazer algo, você perde o tempo. Esse que é o perigo. E vicia mesmo, né? Sim. No domingo eu vi uma reportagem que passou na televisão, inclusive, mostrando clínicas de recuperação que já recebem viciados em tecnologia. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, como pai e mãe, quantas vezes a gente não impulsiona o nosso filho para essa tecnologia, até precocemente, né? Achando que, que bom, vai ficar ali no tablet um pouquinho, vendo um filminho e vai me dar um sossego. Você tocou num ponto muito importante, principalmente na visão da psicanálise, que as crianças, elas precisam de referências, né? Então, o pai e a mãe, muitas vezes, parece que tem medo de impor regras, né? O pai um pouco perdeu essa questão de limitação e segurança. Como tudo hoje você pode, tudo é permitido, de repente você tem na mesa pequenos maridos e esposas, né? Onde eles vão ditar o que vão comer, eles ditam as regras, eles falam, espera um pouco que eu estou no celular jogando, e não é bem assim.
Porque nós, seres humanos, e principalmente as crianças e adolescentes, Cláudia, precisamos de limites. Sem limites, nós nos perdemos. Nós não temos essa capacidade de colocar regras quando somos tão jovens. Então, a função paterna e materna, em famílias que tenham essas referências, ajuda e muito e é essencial para a saúde. Essencial para a saúde. Sim. Então, a gente tem que levar a sério esse momento. Agora, Diana, além da gente fazer esses combinados, né, e tentar reunir a família, que seja uma vez por dia, se não der de jeito nenhum, uma vez por semana, o que a gente faz quando os filhos são reativos e estão acostumados, têm um hábito antigo de comer no quarto? Tem muita criança que a gente vê, adolescente, jovem, que vai na cozinha, faz seu prato, leva para o quarto, né, de comer na sala vendo televisão. Como é que esse pai retoma essa autoridade e os convida para a mesa, se eles insistirem em manter aquela rotina? Na verdade, não é retomar a autoridade, o pai deu essa liberdade. Já começa por aí. Então, conscientizar os pais primeiro, e segundo lugar, mostrar como é bom você sentar, como você contou agora, com teus pais tomando café da manhã, relembrar as receitas da vovó, ajudar a fazer um alimento, né? Então, a alimentação, como eu disse, não é só a comida, é uma história, é uma cultura. Então, você interagir com a família e mostrar, olha, isso aqui foi a sua avó da Hungria que fez uma comida, esse aí o vovô gostava do café assim. Então, você mostrar que é prazeroso chamar a família junto e, assim, impor regras que comer no quarto não. Você vai estar sozinho, olha que chato. Lá a gente vai poder contar piada, relembrar histórias da infância, né? Tem que se entender que é um momento muito bom, gratificante, a refeição com a família. Então, um pai pode, mesmo depois de ter dado a liberdade, falar, olha, pensei bem, essa atitude que eu tomei lá atrás não estava legal, peço desculpas por ter deixado vocês irem para o quarto, porque vocês perderam o melhor do nosso convívio, vamos voltar para a mesa. Exatamente, é isso aí, Cláudia. Bom, a partir de que idade uma mãe pode dar o acesso para uma criança em relação a celular, tablet, o que quer que seja? Olha, não tem uma idade específica, mas é dosar, né? Eu acho que esses bebês que estão já nos restaurantes com o celular para deixar os pais em paz para comer, não é o melhor, porque você está incomodando, influenciando as questões da visão, do desenvolvimento neurológico. Essa falta de olho no olho está causando uma apatia nas crianças e nos jovens. Eu diria até, muitas vezes, comportamentos autísticos, Cláudia. Porque, às vezes, até no consultório, ou na rua, em elevador, lugares públicos, você dá bom dia, os jovens se sentem incomodados que você está interferindo no jogo. Então, é autístico porque ele não interage com o outro. Então, assim, eu acho que quanto mais tarde, se isso pode ser dito dessa forma em termos de idade, melhor. Porque você está interagindo no campo neurológico, na formação e no reconhecimento do rosto, das expressões do outro. Então, já tem livros como o Foco, de Dan Goleman, que fala que a grande inteligência do futuro é o foco, é olhar olho no olho e saber a expressão facial do ser humano. É uma das grandes inteligências do futuro, por conta dessa falta de olhar e sempre estando nos jogos e no celular. Que bárbaro isso, né? A gente quer um filho inteligente. Muitas vezes a gente atribui essa inteligência a um tablet, a um celular. Como é maravilhoso a gente ouvir isso de alguém que é especialista no assunto. A grande inteligência do futuro é o olho no olho. Gente, é isso que tem que ser praticado, enaltecido dentro das nossas casas. Então, prestar bastante atenção. Agora vamos falar um pouquinho sobre dependência tecnológica. Sim. Isso existe mesmo, é fato. Sim. Como é que a gente evita? Tem prevenção para isso? Tem alguns sinais, né? Se você chama a criança para almoçar, ou para jantar, ou qualquer coisa lá, já estou indo, 2 minutos se tornam 20, 30, 40, cada vez há uma dependência maior de tempo, já é um sinal de alerta. Se a criança, de repente, você tira da tomada a internet e ela começa a ter crises agressivas, você precisa procurar um especialista. Ela já está dependente. É quase como uma droga. Não tem a questão química, né, no sangue, vamos dizer assim, mas tem a condição psicológica. Ela mexe mesmo com os neurotransmissores. E aí você deve procurar uma ajuda. Olha, isso é muito importante. Mexe com os neurotransmissores, ou seja, muitas vezes você não vai dar conta desse vício sozinho, sozinha. Já tem, inclusive, uma pergunta que eu amei da Laísa, ela é de Guarabira.
A gente está falando de filhos e ela fala dela. Como é que eu faço para largar esse vício? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós devemos fazer, mesmo que esse vício não esteja muito grande. Mas, de alguma forma, a gente está sempre muito conectado. Como é que a gente faz para largar esse vício? Uma ótima pergunta. É Larissa, não é? Não, é Laísa. Laísa. Pois é, Laísa. É o seguinte, primeiro é reconhecer que você tem um problema. Qual é o grande problema do vício? Qualquer vício. É o prazer que lhe dá. Primeira coisa, então, é algo que te dá prazer. E para você evitar estar dentro desse prazer, o que você vai fazer? O que você fala para uma pessoa que tem problema de alcoolismo ou de droga? Se afastar. É não estar nesses lugares onde o teu cérebro vai dizer, agora eu quero, agora está na hora, porque há uma descompensação química. A mesma coisa é o celular, desliga. Se você vê que tem um vício, desliga, se afasta nas refeições, não. Faz umas regras básicas para você poder viver melhor. Né? Porque isso te impede de ter outros tipos de conhecimento, de aprendizado, de prazer, de afeto. Agora, como ele gera prazer, é importante que a gente busque outras coisas que nos gerem esse prazer. Também. E também faça uma análise de o que é que está faltando de prazeroso na minha vida, que eu estou afundada nessa coisinha aqui. Claro, né? porque nós estamos falando de compulsão. E é uma das técnicas para a compulsão é tirar o foco. Trabalhar o físico, por que não? Uma dança, um artesanato, como você mostra aqui, aprender uma boa culinária, como vai ser feito hoje. Então, tudo isso são prazeres distintos, são até terapêuticos. Artesanato é terapêutico, a cozinha é terapêutica. Olha, eu vi lembra que eu falei que assisti uma reportagem no domingo falando sobre vício de celular, vício de tecnologia? Uma das personagens falou assim, eu tive que trocar o meu celular, que dava acesso ao Instagram, ao Facebook, a e-mails, internet, por um celular normal que só recebe ligação. E aí, quando eu quero entrar na rede social, que era o vício dela, eu tenho que ir ao computador. E ali eu tenho um limite que eu não posso passar de tanto tempo. Eu achei isso muito bacana, a gente reconhecer e falar, não, eu vou trocar de celular. Porque muitas vezes a gente não dá conta mesmo, né? A gente começa, nem percebe, passou lá 3 horas você olhando o Facebook. E a pessoa do teu lado, carente, precisando de uma atenção, não é assim? É isso aí, Cláudia, exatamente. Isso é triste, né? Porque a gente não está falando só de parceiro, não, que muitas vezes fica carente porque você só está no celular. A gente está falando de filho que precisa de você. E eu sempre falo, filho não é ordem natural da vida. Até é, mas não pode ser assim, ah, tive. Não, eu escolhi ter. Eu me responsabilizo por esse ser. É para ele que eu olho e vou olhar com seriedade e responsabilidade, porque eu vou construir um grande cidadão. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação aos filhos. Com certeza. E por incrível que pareça, muitas mães hoje têm até mais tempo do que as gerações antigas, porque tinha-se tantos filhos, né, 10, 12 filhos, você não conseguia nem ter muito tempo para conversar e acompanhar. Hoje se tem menos filhos, mais tecnologia, mas mesmo assim você pode ter um tempo de qualidade com as crianças, né? Nossa, que colocação boa, né? Porque a gente muitas vezes se desculpa e fala assim, não tenho tempo, é uma loucura a minha vida. E as mães, né, de antigamente, que ensinavam a filha a bordar, a costurar, a fazer comida e tinham lá 10 para dar conta. Pois é. Então é possível sim. Eu volto porque tem mais perguntas já pra gente conversar, tá bom? Dependência tecnológica. Esse é o assunto, hein? A gente já falou um pouquinho da importância da família estar reunida na hora das refeições, mas a gente vai continuar conversando com a Diana para a gente tentar fazer as melhores escolhas, manter a nossa mente saudável e ficar muito atento que às vezes a gente desanda por falta de conhecimento, né? Vamos continuar conversando com a Diana, Dari. A gente começou o nosso bate-papo falando das refeições em família, né? Sim. Mas aí eu já enveredei agora para esse vício, a tecnologia, que isso é uma coisa que eu acho que atinge a todos e preocupa a todos, né? Claro. Você disse no bloco anterior que muitas vezes tem que ter tratamento mesmo, com um profissional especializado. Sim. Já existem clínicas, né, que você precisa ter esse jovem lá dentro mesmo para fazer até um tratamento disciplinar. Em relação ao consultório, aí já é um pouquinho diferente, mas a vinda dos pais, né, para relatar essas agressões e essas crises de abstinências também é trabalhada no consultório. Né? Okay. Tem várias perguntas aqui. A Rosana Martins de Barros, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala, como devemos proceder junto à família para convencê-los da importância da conversa olho no dia a dia? Bom, em primeiro lugar,
Se a família entende que isso é essencial, até para ser chamado de família, você tem que ter laços afetivos, é pedir um momento, tirar os celulares, os tablets, os iPads de cena e falar, olha, eu sinto tua falta. Como foi a sua semana? Como foi seu dia? O que foi legal na escola? Como é que foi o trabalho? Diana, de que forma a gente pode falar isso para um adolescente sem parecer que, ai mãe, você tá carente hoje? Que é bem essa resposta que eles dão. Diversificar as perguntas. Porque muitas vezes as perguntas são sempre as mesmas. E aí, como é que foi a escola? Foi bem. E aí, o que teve de novo? Nada. A criança às vezes tem um desenho. Ai, que desenho lindo, tá lindo, tá lindo. Então, se você está sempre perguntando as mesmas coisas, você vai ter sempre as mesmas respostas. É usar um pouco da psicologia da mãe, da intuição, para agregar essa família, mostrar que é gostoso estar junto. É importante estar junto, é importante saber o que o outro está sentindo, o que ele está pensando, quais são os sonhos dele. Um momento de compartilhar. Se você mostrar que aquela pessoa é importante para você, vai ser fácil. Perfeito. Vale a pena também investir numa mesa diferente, não? Sim, fazer uma coisa bonita. Por uma mesa bonita, bem posta, com carinho. Não é só jogar lá o prato, né? Lógico. Isso aí mostra o afeto e a importância que a família tem para você. Põe um arranjozinho, não precisa ser nada muito elaborado, mas que tenha o teu toque, o teu afeto, né? Quando a família chega, cada um num determinado horário, e nem sempre é possível juntar, né? Acaba juntando uma vez por semana. É importante que, por exemplo, quem chegou às 9h30 da noite, que vai jantar sozinho, porque os outros já jantaram mais cedo, porque estavam com fome, tenha companhia. É importante que a mãe sente com o filho enquanto ele come? Cláudia, que pergunta boa que você fez. Como é bom a gente servir ao outro, não é? Quem não gosta de carinho, de atenção? Então, mesmo que você não coma, senta um pouquinho, pergunta se está gostando da comida, como é que passou o dia. Porque comer sozinho é tão triste, né? Eu acho, eu não gosto nem um pouco. É difícil comer sozinha, Né? Sempre tem a companhia. A minha Falta, filha é né? sensível. Ai, mãe, deixa eu te fazer companhia, mesmo que ela já Isso. tenha comido. Isso é muito gostoso mesmo. Tem uma pergunta aqui que não é exatamente o assunto, mas eu pretendo ajudar a essa telespectadora, que é a Natanaela, de Contagem. Ela diz, por favor, quero aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida em relação à minha filha de 58 dias. Ela só quer ficar no braço, não fica no carrinho, nem no berço, enquanto está acordada. Chora, chora, e basta pegá-la que o choro passa. Isso é saudável? Eu já pensei em colocá-la no sling, tipo canguru, para que eu possa fazer alguma coisa com ela no meu colo. Eu devo? Olha, se ela não consegue fazer nada nos afazeres dela, das atividades, é porque está demais. Agora, uma pergunta que fazem muito, Diana, eu dou colo ou não dou colo? Olha, essa criança um dia vai crescer, você não vai mais conseguir carregar no colo. Então, a minha opinião é, dá colo. 58 dias não é nada. Ela precisa da mãe, ela precisa desse calor humano. Ela precisa desse contato para saber que ela existe. Um bebê, ela não tem ainda consciência, isso já é um tema para um outro momento, né, sobre a primeira infância. Ela não tem consciência que ela é separada da mãe. Então, sim, dá colo. Criança chorou, tem que ficar perto da mãe, né? E com o tempo, gradativamente, ela vai se afastando. Ai, passa tão rápido, Natanaela, me deu até uma saudade, agora dá até um apertinho no coração. Curte que voa o tempo, viu? A Rosana, ela é de Itamaraty. Ela pergunta o seguinte, o meu filho tem 12 anos e ele joga alguns joguinhos no próprio celular muito violentos. Não são apropriados para a idade dele, mas todos os amigos jogam. É um tal de tira, mata, sangue. O que eu faço em relação a isso? Quem manda é a mãe ou o filho? Ela quer que o filho seja igual aos outros? Então ela vai ter que tirar. Se é para a saúde dele, se é uma coisa que, na percepção dela, na educação dela, isso fere os valores e tudo, tira. A mãe não deve ter medo do filho, porque ela quer sempre o bem dele. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta. É da Soraya, ela é de São José dos Campos. Ela diz, olá, boa tarde. O meu filho tem 6 anos e ele passa horas no videogame. Foi o presente de Natal. Está super feliz. Mesmo quando é final de semana, eu coloco limites. Estou certa? A família tem me criticado muito por essa postura. Certíssima.
é para o bem-estar dele. Eu vejo muito, Cláudia, os pais, eles têm medo de colocar limites e às vezes até de frustrar as crianças. E eu acho que isso faz parte do amor. Se você ama mesmo teu filho, pode frustrar, porque isso é para o bem dele. Os adultos, eles têm muito mais consciência e sabem o que é bom e ruim para os filhos, né? E tem uma pergunta que tem muito a ver com o que você está falando, é da Edna, ela é do bairro da Mata. Ela diz, eu tenho dificuldade de colocar limites, os meus filhos fazem muito aquilo que eles querem. Sei que é uma dificuldade minha, por que eu sou assim? Gostaria de mudar, mas fico morrendo de medo e de angústia de pensar em dizer não para eles. O que eu devo começar a pensar na minha cabeça para que ela haja diferente? Olha só, Edna, eu acho que você está falando de culpa. Alguma coisa aí nessa relação você sente culpa. Medo de quê? De ser uma boa mãe? Então ela tem que trabalhar realmente a autoestima e a culpa. Alguma coisa aí está acontecendo que ela se sente culpada por pôr limites. Fica difícil de fazer uma análise assim tão breve, mas eu vejo muito a questão da culpa nela. É, né? É. E a nossa geração, eu sinto que a gente tem uma coisa, na maioria das pessoas que eu conheço, convivo, de ser amigo do filho, né? Ah, minha filha é minha melhor amiga, meu filho é meu melhor amigo. E a gente sempre fala aqui da importância de ser pai e não amigo, porque amigo seu filho tem outros, pai e mãe só tem você. Se você não for pai, não for mãe, ele vai ser órfão, né? Mas por que essa geração é desse jeito? Porque saímos de um extremo patriarcal, né, onde o pai já sabia como eram as regras, elas deviam ser obedecidas, e a mulher teve força de trabalho, independência, e as coisas parecem que se perderam e ficou assim muito permissivo, né? Tudo pode. Então vivemos um momento agora onde parece que os pais estão perdidos nessa limitação. Saímos de um extremo para o outro. Então vem a culpa, questionamento, o que é certo, errado, e as pessoas sinto mesmo que estão um pouco perdidas em relação à educação. É usar o bom senso e o equilíbrio, né? Não fazer dessas crianças pequenos maridos e esposas, né? Porque eles não têm essa competência e eles clamam inconscientemente de limite. Se não há uma perda, é como se fosse um carro sem freio. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com sua própria liberdade, por mais incrível que pareça. Então, saímos de um contexto familiar para outro extremamente à la vontade. E isso não é bom. Vamos retomar, né? Se você perdeu a mão, dá tempo. Todo dia é um novo dia. Que seja hoje o primeiro dia da sua nova vida. Coloque em prática as mudanças internas. E aí, você mudando, você consegue fazer a sua família do jeitinho que você sonha há tempos. Giana Dari, psicanalista, pedagoga. O site é www.sinaisdamente.com.br. Entra lá que você vai gostar. Sinaisdamente.com.br. O telefone é 011 3742 8556. 3742-8556. Muito obrigada, adorei te conhecer, te receber. Volta? Volto sim, com o maior prazer. Ela fala da mente, dos nossos comportamentos, e a gente tem caminhado aí. Obrigada pelo uma convite. vida melhor. Tô te esperando, sim, hein? com certeza. Legal, né? Vamos colocar em prática.